Olá! Vamos mergulhar hoje em alguns trechos bem instigantes, né? De A Carne do Pecado e a Mente Renovada, do A.T. Jones. O foco é uma ideia que, assim, desafia um pouco o senso comum sobre a conversão religiosa. Isso mesmo. E a nossa missão aqui qual é? Tentar entender um conceito que o Jones apresenta que é surpreendente. Porque, para ele, sentir a luta contra o pecado depois da conversão pode ser um sinal bom. Um sinal de que ela está funcionando. Exato. E não o contrário, né? Parece contraintuitivo, né? Vamos investigar isso. Pois é. O ponto de partida do texto é justamente um equívoco comum que, segundo Jones, gera muito desânimo, sabe? Qual seria? Aquela crença de que, ao se converter, a pessoa meio que se livra da velha carne pecaminosa. Pronto, acabou. Ah, sim. Aquela expectativa de transformação total e imediata. Isso. E ele argumenta que essa expectativa, por ser irrealista, leva à frustração quando as velhas tendências, as lutas, bom, elas continuam ali. É uma frustração bem conhecida essa. E a primeira coisa que o Jones nota é bem pé no chão, né? Ele diz: o corpo físico não muda. Exatamente. A estrutura biológica, a natureza humana básica, continua a mesma depois da conversão. Mesma carne, mesmos ossos. Ok. E é essa permanência da natureza física, da carne, que ele usa como base para o argumento central dele. Certo. Se a carne física e a qualidade natural dela não mudam, então, na visão dele, ela continua sendo o que ele chama de carne pecaminosa. Que para ele parece significar a nossa natureza humana com suas tendências que continuam mesmo depois da conversão. É isso. É por aí. E aceitar isso, ele diz, é crucial. Fundamental mesmo. Entendo. Mas por que seria tão crucial assim aceitar essa ideia? Que impacto isso tem na visão que o texto está apresentando? Bom, porque partindo daí, né, a confiança não pode mais ser colocada na própria capacidade. Na capacidade natural de ser bom, de vencer as inclinações ruins. Ah, claro. Reconhecer essa natureza que não mudou direciona a dependência para fora, para algo externo a si. Que no caso seria o Espírito Santo ou Cristo, como o texto coloca. Exatamente. A fonte da força, da vitória, muda de endereço, digamos assim. Não está mais na carne. Então, a conversão para Jones não é receber uma carne nova. É outra coisa. Isso. O que é fascinante é como ele redefine a conversão. Não se trata de ganhar uma natureza física diferente, Certo. mas sim de receber um novo espírito, ou, como ele enfatiza, uma nova mente, só que dentro da velha estrutura humana. Ah, interessante. Então, o objetivo não seria uma carne nova para a mente antiga. Não, seria uma mente nova para a carne antiga. A batalha então se desloca, vai para a esfera mental e espiritual. E ele busca apoio na Bíblia para isso, certo? Quais textos ele usa para reforçar essa ideia da mente renovada? Sim, ele cita passagens que focam na mente. Por exemplo, Filipenses 2, verso 5. Tende em vós a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. A palavra-chave aí é mente. Exato. E também Romanos 12, verso 2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A ênfase nessas passagens na interpretação dele tá clara, né? É na transformação interna, mental, espiritual, não numa mudança da natureza carnal básica. Isso mesmo. Faz sentido focando na palavra mente. E como que o exemplo de Jesus entra nessa argumentação toda? Bom, Jones usa Romanos 8, verso 3, que fala que Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Uhum. A partir daí, ele argumenta que Jesus teria tido uma natureza humana parecida com a nossa, mas que nele o pecado foi condenado na carne. E como isso aconteceu, segundo ele? Não por ter uma carne diferente, mas pelo poder do Espírito Divino, da mente divina que habitava nele. A vitória sobre o pecado na carne, nessa visão, não viria da ausência de uma natureza propensa a ele, Mas sim da presença. da presença e do domínio da natureza divina sobre a humana. Entende. Nossa, isso vira perspectiva comum de cabeça para baixo. Quer dizer, então, que, para Jones, a própria percepção da pecaminosidade na carne ganha um novo significado. Exatamente. E aqui a gente chega no ponto talvez mais contraintuitivo de todos. Que seria? Para Jones, enxergar essa pecaminosidade inerente, essa luta constante, não deveria ser motivo de desespero,
nem sinal de fracasso espiritual. Não, mas geralmente é assim que as pessoas se sentem, né? Pois é. Mas ele sugere o contrário, que essa clareza sobre a própria natureza é, paradoxalmente, o indicativo da presença e da iluminação do Espírito Santo. É o Espírito que revela isso. Olha só, então quanto mais a pessoa percebe essa inclinação ao erro na própria natureza, Mais evidência ela teria da ação do Espírito segundo essa lógica. que interessante! Isso muda totalmente o jeito de encarar a luta interior que tanta gente descreve. Em vez de culpa ou desânimo quando nota as falhas persistindo. A sugestão do autor é que a reação deveria ser, na verdade, de gratidão para essa consciência. Porque é essa consciência que abre a porta para depender da força divina. Entendi. Ele conecta isso com aquela ideia de Romanos 5, versos 20 e 21, sabe? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A percepção clara do problema, que é o pecado na carne, seria o primeiro passo para experimentar a solução, que é a graça que supera. Então, resumindo, o que a gente pode levar dessa análise? A mensagem central que o Jones parece querer passar é que a jornada espiritual não envolve apagar a natureza humana falha, Não é apagar. mas sim introduzir um poder superior, uma mente e um espírito renovados que é capaz de confrontar, de gerenciar e, no fim das contas, vencer essa natureza a partir de dentro. É isso. É isso. Exatamente isso. E isso deixa uma questão importante para quem nos ouve pensar, né? Baseada nessa leitura que a gente fez. Qual seria? Se a batalha não é para eliminar a natureza falha, mas sim para dominá-la através de uma mente renovada pelo divino, como é que isso poderia alterar a forma como alguém encara as próprias lutas, as fraquezas no dia a dia? Hum. Será que isso levaria, talvez, a uma abordagem diferente do crescimento pessoal? Ou até da autocrítica? Fica aí para reflexão.